Margarida caminhava lentamente por uma longa estrada de terra, segurando firme a pequena mão de sua filha, Lívia, de apenas 7 anos. O sol já começava a desaparecer atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados. O vento levantava pequenas nuvens de poeira a cada passo que davam. Para quem observasse de longe, pareceria apenas mais uma mãe e filha voltando para casa depois de um dia comum. Mas a verdade era muito diferente. Margarida não tinha para onde ir. Na pequena bolsa de pano que carregava no ombro, havia apenas 2 mudas de roupa e algumas lembranças da vida que perdeu depois da morte do marido, Carlos. Desde que ele morreu em um acidente de trabalho, tudo desmoronou rapidamente. As dívidas apareceram. O emprego que ele sustentava desapareceu, e pouco tempo depois, a casa também foi perdida. Agora, Margarida caminhava sem destino, tentando encontrar algum lugar onde pudesse descansar com a filha. Lívia já estava cansada. Seus passos estavam cada vez mais curtos, e o silêncio entre as duas era pesado. Depois de alguns minutos, a menina olhou para a mãe com os olhos marejados. "Mamãe, será que a gente vai comer hoje?" Margarida sentiu o coração apertar. Não sabia o que responder, mas foi naquele momento que, ao longe, algo chamou sua atenção. Uma porteira e uma casa com luz acesa. Margarida parou diante da grande porteira de madeira da fazenda. O lugar parecia silencioso, cercado por campos que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa principal ficava alguns metros adiante, iluminada por uma luz amarela que escapava da varanda. Aquela luz parecia quase um convite, mas também despertava medo. Ela já havia batido em muitas portas nos últimos dias. Em algumas, ninguém atendeu. Em outras, a resposta foi rápida e fria. Não havia espaço, não havia comida, não havia ajuda. Margarida respirou fundo. Sentia vergonha de pedir novamente. Mas quando olhou para Lívia, que segurava seu braço com o rosto cansado, percebeu que não tinha escolha. As duas caminharam até a varanda. Margarida levantou a mão e bateu 2 vezes na porta de madeira. O som ecoou na noite silenciosa. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, passos pesados foram ouvidos do outro lado. A porta se abriu devagar, revelando um homem alto, de barba grisalha e olhar firme. Era Antônio Ferraz, dono daquela fazenda e de grande parte das terras da região. Margarida abaixou o olhar, quase sem coragem de falar, mas finalmente conseguiu dizer com a voz trêmula: "Senhor, o senhor tem algo para comer? Minha filha está com muita fome." Antônio observou as duas em silêncio. Então tomou uma decisão inesperada. "Entrem, aqui vocês estarão seguras." Assim que Margarida e Lívia cruzaram a porta da casa, uma sensação de alívio tomou conta do ambiente. O interior da fazenda era simples, mas muito bem cuidado. Havia móveis de madeira antigos, uma mesa grande no centro da cozinha e o cheiro reconfortante de comida recém-preparada no ar. Lívia olhava tudo ao redor com curiosidade, como se estivesse entrando em um lugar mágico depois de dias difíceis. Antônio caminhou até a cozinha e chamou em voz firme: "Margarida." Poucos segundos depois, apareceu Dona Margarida, a governanta da casa. Uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque e expressão séria, que se surpreendeu ao ver as duas visitantes. "Prepare um prato para elas", disse Antônio com calma. Sem fazer perguntas, Dona Margarida começou a servir a comida. Em poucos minutos, 2 pratos cheios de arroz, feijão, carne e pão fresco estavam sobre a mesa. Quando Lívia viu a comida, seus olhos brilharam. Ela começou a comer rapidamente, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. Margarida colocou a mão suavemente no braço da filha. "Devagar, minha filha." Antônio observava a cena em silêncio, encostado na parede da cozinha. Algo naquela situação mexia profundamente com ele. Depois de alguns minutos, ele se aproximou da mesa e perguntou com voz calma: "O que aconteceu com vocês duas?" Margarida demorou alguns segundos para responder.
Ela não estava acostumada a contar sua história para estranhos, muito menos depois de tantos dias sendo ignorada ou rejeitada. Ainda assim, algo no olhar de Antônio parecia diferente. Não era um olhar de julgamento, mas de atenção. Respirando fundo, Margarida começou a falar. Contou que seu marido, Carlos, havia trabalhado por muitos anos como ajudante em uma serraria na cidade vizinha. Ele era um homem simples, trabalhador e cheio de sonhos para a família. Mas tudo mudou no dia em que um acidente no trabalho tirou sua vida de forma inesperada. Depois disso, as dificuldades começaram. Sem a renda do marido, Margarida tentou encontrar trabalho, mas cuidar de Lívia e pagar as contas ao mesmo tempo se tornou impossível. As dívidas aumentaram, o aluguel atrasou e poucas semanas depois ela recebeu a ordem de despejo. Alguns conhecidos ajudaram por alguns dias, mas logo as portas começaram a se fechar. Margarida terminou sua história olhando para as mãos. "Eu não quero caridade", disse ela com firmeza. "Se o senhor tiver qualquer tipo de trabalho, eu faço. Limpo, cozinho, cuido da casa. Eu só preciso cuidar da minha filha." Antônio ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, caminhou até a janela e olhou para os campos escuros da fazenda. Parecia estar pensando profundamente. Depois de alguns minutos em silêncio, Antônio voltou da janela e olhou diretamente para Margarida. Seu rosto ainda era sério, mas havia algo diferente em sua expressão. Algo que Margarida não conseguiu identificar, mas que parecia carregar uma decisão importante. "Hoje vocês não precisam se preocupar com nada", disse ele finalmente. "Amanhã a gente conversa sobre trabalho. Mas esta noite vocês vão descansar." Margarida sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Dona Margarida então conduziu mãe e filha por um corredor simples até um pequeno quarto no fundo da casa. O lugar era modesto, mas extremamente limpo. Havia uma cama com lençóis brancos, uma pequena mesa de madeira e uma janela que dava para o pomar da fazenda. Para Margarida, aquilo parecia um milagre. Lívia se jogou na cama e abriu um sorriso que Margarida não via havia muitos dias. "Mamãe, a gente pode dormir aqui mesmo?" Margarida acariciou os cabelos da filha. "Podemos sim, minha filha." Em poucos minutos, Lívia já estava dormindo profundamente, exausta. Mas Margarida permaneceu acordada, sentada na beira da cama, olhando para a janela. Ela não conseguia acreditar que um estranho havia aberto a porta de sua casa para elas. Enquanto isso, na varanda da fazenda, Antônio também estava acordado, sentado em silêncio, olhando para o céu estrelado. O sol ainda estava nascendo quando Margarida acordou. Durante alguns segundos, ela ficou confusa, tentando lembrar onde estava. Então olhou ao redor e viu o pequeno quarto, a janela com vista para o pomar e a filha ainda dormindo tranquilamente. Aquilo trouxe um alívio silencioso ao seu coração. Margarida levantou devagar para não acordar Lívia. Arrumou a cama, organizou as poucas coisas que tinha e saiu para a cozinha disposta a agradecer pela hospitalidade e, se fosse necessário, seguir seu caminho. Mas quando chegou à varanda, encontrou Antônio já sentado à mesa de madeira com 2 xícaras de café quente. "Bom dia", disse ele com simplicidade. Margarida respondeu timidamente e se sentou. Durante alguns segundos, apenas o som dos pássaros e do vento passando pelos campos preenchia o silêncio. Então Antônio falou: "Dona Margarida já não consegue cuidar de tudo sozinha por aqui. A fazenda é grande e a casa também precisa de atenção." Margarida escutava com o coração acelerado. "Se você quiser", continuou ele, "pode trabalhar aqui. Cozinha, cuida da casa, ajuda na horta. Não é trabalho leve, mas terá um lugar para morar e comida todos os dias." Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas. Ela mal acreditava no que estava ouvindo. "Eu aceito", respondeu imediatamente. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina na fazenda de Antônio Ferraz. Margarida se mostrou dedicada desde o primeiro momento. Acordava cedo, ajudava Dona Margarida na cozinha,
limpava a casa e, sempre que podia, cuidava da pequena horta atrás do pomar. Lívia também parecia mais feliz. Corria pelo quintal, observava os animais e, às vezes, ajudava Margarida em pequenas tarefas. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. A casa, que antes era silenciosa e solitária, parecia ganhar vida novamente. Até Antônio parecia diferente. Ele ainda era um homem reservado, mas agora passava mais tempo na varanda observando a movimentação da casa. Certa tarde, enquanto brincava na sala, Lívia encontrou uma fotografia antiga sobre uma estante de madeira. A moldura estava um pouco empoeirada, como se quase ninguém a tocasse havia muito tempo. A menina pegou a foto com curiosidade. Na imagem, Antônio aparecia mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos longos e de uma menina pequena. Lívia franziu a testa. Mamãe, quem é essa menina? Margarida pegou a fotografia e também ficou surpresa. A criança da foto tinha olhos muito parecidos com os de Lívia. Naquela mesma noite, Margarida decidiu perguntar sobre a fotografia. Depois do jantar, quando Dona Margarida foi para seus aposentos e Lívia já dormia, ela encontrou Antônio sentado na varanda, olhando para os campos escuros da fazenda. Margarida se aproximou devagar, segurando a moldura nas mãos. Senhor Antônio, encontrei essa foto hoje na sala. O fazendeiro olhou para a imagem e ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar mudou imediatamente, como se lembranças antigas tivessem voltado de repente. Ele suspirou fundo antes de falar. Essa era minha família. Margarida permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. A mulher na foto se chamava Laura. Era minha esposa. E a menina era minha filha, Beatriz. A voz dele parecia mais pesada agora. Muitos anos atrás, nós sofremos um acidente na estrada. Eu sobrevivi, mas elas não. Margarida sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Antônio continuou olhando para a fotografia. Depois disso, esta casa ficou grande demais e silenciosa demais. Ele então levantou os olhos para Margarida. Quando você bateu naquela porta pedindo comida, foi a primeira vez em muitos anos que senti que essa casa poderia voltar a ter vida. Com o passar dos meses, a convivência entre Margarida, Lívia e Antônio se transformou em algo muito maior do que um simples acordo de trabalho. A rotina da fazenda se tornou mais leve, mais alegre. Margarida cuidava da casa como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Dona Margarida, que no início parecia desconfiada, passou a tratá-la como uma verdadeira companheira de trabalho. Mas a maior mudança aconteceu na relação entre Antônio e Lívia. A menina adorava ouvir as histórias antigas do fazendeiro sobre a fazenda, os animais e as aventuras que ele teve quando era mais jovem. Antônio, por sua vez, parecia encontrar uma nova alegria ao ver o sorriso da criança correndo pelo quintal. Muitas vezes, os dois eram vistos sentados na cerca de madeira, observando o pôr do sol. Margarida percebia aquilo com emoção. Aquele homem, que antes vivia isolado em uma casa cheia de silêncio, agora tinha novamente alguém para compartilhar os dias. E Lívia, que antes caminhava com fome e medo pelas estradas, agora tinha um lugar seguro para crescer. Sem que percebessem, os três começaram a formar algo que nenhum deles esperava encontrar novamente. Uma família. Certa tarde tranquila, Margarida estava sentada na varanda, observando Lívia brincar perto do pomar. O vento balançava suavemente as árvores e o som das risadas da menina ecoava pelo quintal da fazenda. Era difícil acreditar que poucos meses antes ela caminhava por uma estrada de terra sem saber onde dormiria naquela noite. Margarida pensou naquele momento em que decidiu bater na porta da fazenda. Ela não procurava um lar. Ela apenas queria um prato de comida para sua filha. Mas aquela simples pergunta mudou tudo. Agora havia estabilidade, trabalho digno e um lugar onde sua filha podia crescer em segurança. Do outro lado da varanda, Antônio também observava a cena em silêncio. Às vezes,
Ele ainda pensava na noite em que abriu a porta e encontrou aquela mulher cansada e aquela menina faminta. Se naquele momento tivesse dito não, tudo seria diferente. Ele respirou fundo, olhando para o horizonte. A vida tem maneiras misteriosas de cruzar destinos. Às vezes, pensamos que estamos ajudando alguém, mas, na verdade, somos nós que estamos sendo salvos. E tudo começa com uma porta aberta, no momento certo. Se fosse você naquela noite, vendo uma mulher desconhecida e uma criança faminta batendo na sua porta, você teria feito o mesmo que Antônio?